Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou explicar um tema que muitos não sabem como interpretar, muitos não conseguem entender esse versículo que está lá em Marcos. Vamos para Marcos. Aqui, ó. Marcos 8, do versículo 1 até o 10 e depois do 11 até o 21. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa multidão, e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhe disse: Tenho compaixão deste povo, já há 3 dias perseveram comigo, e não têm o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pão tendes? 7. Responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças e partiu-os e entregou aos seus discípulos, para que os seus distribuíssem a eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos. E dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, o que os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu, e, embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Aqui é a segunda multiplicação de pães que Cristo fez, pois o povo tinha muitas pessoas com ele. Agora, vamos continuar aqui. Que é o título aqui é Os fariseus reclamam um prodígio. Os fariseus reclamam um prodígio a cautelar-se deles. Vamos lá pro texto. Agora do versículo 11 até o 21 aqui. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra imagem. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo na barca. Havia um único pão. Jesus advertiu-os: Abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do seu fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu o que ele disse: Por que discutis por não teres pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos reconhestes, cheios de pedaços? Responderam-lhe 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7. Responderam-lhe. Jesus disse-lhes: Como é que ainda não entendeis? Aqui esse versículo, quando as pessoas veem, elas não entendem de imediato. Muitas pessoas não entendem isso, sabe? Mas o que me chamou a atenção aqui foi isso aqui, ó. O fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes. O que isso quer dizer? Os fariseus, eles, junto com Herodes, são os fermentos são tudo junto. Herodes com fariseus. O que Jesus quer dizer aqui? Que não se contamine com essas pessoas, com esse tipo ali. É isso. E Jesus ensina que ele é o pão, ele é o centro. Porque aqui ele fala assim, dessa maneira, para que possa abrir os olhos, sabe?
Ou seja, aqui Jesus disse que ele é suficiente para tudo. Ele é suficiente para tudo. Aqui ele mostra que ele é o pão da vida, suficiente para cumprir todas as necessidades. O problema é a falta de pão físico, mas a falta de fé e entendimento espiritual. Aqui que é o ponto-chave. É isso que Cristo falou para nós, nesse texto aqui. Ainda Paulo diz que Deus deu o Espírito Santo como penhor, para que possamos identificar tudo isso. A mensagem por trás de tudo isso é: Cristo é suficiente para nos sustentar agora e nos conduzir até a eternidade. É isso. É isso que quer dizer tudo. É isso mesmo. É ali que em Marcos revela que ele mesmo é o pão suficiente. Isso mostra, ou seja, isso comprova que ele fez multiplicação, depois entrou no barco, tinha um pão ali que representava ele. E ele falava: para não se corrompeis com as outras pessoas, para sua fé não ser abalada. É isso. É isso que você tem que entender hoje. Que isso possa entrar em você. Que essa mensagem penetre no fundo do seu coração para você entender que Cristo é suficiente para tudo. Esse texto também dá exatamente igual a 2 Coríntios 5, do versículo 5 ao 8. Este bate bem certo também. Pois ali no versículo de Coríntios fala que nós temos que se sair do nosso corpo, desligar nosso corpo para em espírito e verdade. É como uma oração. Tudo se conecta. Aqui que nós precisamos pensar e ver o que nós estamos fazendo. Cristo é suficiente para nós. Acredite mais no Cristo das Escrituras do que outros Cristos que vocês veem. Porque muitos não têm muito conhecimento. É isso. Que essa palavra toque o seu coração hoje. Até o próximo vídeo.